Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Se pudesse colocar em pé, por gentileza, para a leitura da palavra de Deus. Efésios capítulo 2, nós leremos a partir do verso número 8, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Amém. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e nos ajude a compreender sua palavra. Poder sentar, queridos. Meus irmãos, um dos pilares da reforma protestante foi sola gratia, ou somente a graça. Somente a graça de Deus. Esse foi um dos pilares da reforma protestante. Somente a graça. E eu quero nessa noite ministrar através desse tema, desse pilar da reforma protestante. A graça de Deus. E para que nós venhamos entender a graça de Deus, eu quero externar aqui os pontos fundamentais da graça de Deus. Os pontos fundamentais da graça de Deus. Primeiro, o homem morto em seus delitos e pecados não pode jamais escolher a Deus por si mesmo. O texto que nós lemos, Efésios 2, a partir do verso de número 8, o apóstolo Paulo, usado por Deus, ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto o que? A graça e a fé. A graça e a fé não é fruto dos nossos méritos, não é fruto do nosso comportamento. A graça e a fé é algo que vem de Deus. A salvação do homem, meus irmãos, é uma iniciativa divina, tudo provém de Deus. Escute bem, a queda do homem não trouxe apenas alguns transtornos e feridas para o homem, trouxe morte. O homem não está apenas ferido, mas morto em seus delitos e pecados. A palavra de Deus em Efésios capítulo 2, verso 4 e 5 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor por quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O homem, em sua natureza, o homem sem Deus, ele está morto nos seus pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte espiritual e, consequentemente, também a morte física. Essa morte que separa o homem de Deus. Então, pelos nossos méritos, pela nossa vontade, pela nossa escolha, pela nossa moral, nenhum de nós somos dignos de entrar no céu. Na prova de Deus, só pode tirar média 10. Se você tirar média 9, você perde. Por isso que Tiago, na sua carta, ele diz: quem quiser guardar toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Se você quiser ser salvo pelos seus méritos,
pelo seu comportamento, você nunca entrará no céu. Por isso que a graça de Deus é que nos fez Deus nos escolher. O homem em seu estado natural, ele é inimigo de Deus, porque a Bíblia diz, o apóstolo João, em uma das suas cartas, ele diz, aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O homem natural, ele é inimigo de Deus. Ele é escravo do pecado, porque o pecado escraviza. Ele é prisioneiro de Satanás. Ele é prisioneiro do mundo. E ele é prisioneiro da sua carne. E quando aqui eu falo carne, estou me referindo à natureza pecaminosa. O homem sem Deus, ele é tudo isso. Ele é inimigo de Deus, ele é escravo do pecado, ele é prisioneiro de Satanás, ele é prisioneiro do mundo e ele é prisioneiro também da carne. Ele está preso na sua carne pecaminosa. Por isso, se Deus não tomasse a iniciativa, nossa salvação estaria perdida. Nós não seríamos salvos, porque nós estaríamos perdidos no pecado e condenados à perdição eterna. Você sabe o que é que o ser humano merece? Você sabe o que é que o homem merece? Sabe o que é que nós merecemos? A morte, o inferno, a condenação de Deus, a ira de Deus. Mas sabe por quê? Haverá pessoas que irão para o céu por causa da graça de Deus. É por causa dessa graça maravilhosa que Deus, na sua infinita bondade, escolhe pessoas para entrar na eternidade. Por isso, os fundamentos principais da graça de Deus é que o homem, ele está morto em seus delitos e pecados. Não pode jamais escolher a Deus por si mesmo. Eu sei que no senso comum e no nosso meio evangélico aqui no Brasil se propaga muito o livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio, se precisa entender o conceito de livre-arbítrio. Se você pegar o conceito de livre-arbítrio, você só irá encaixar o livre-arbítrio em Adão antes do pecado. Porque o que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio, livre escolha. Quer dizer que o ser humano, por sua livre vontade, ele tem a capacidade de escolher o bem ou o mal. Mas, se você analisar na Bíblia, quando o pecado entrou no mundo e o pecado atingiu a natureza do homem, ele por si mesmo não pode escolher a Deus. É necessário a graça de Deus. É necessário o agir do Espírito Santo para que esse homem se converta, para que ele se volte a Deus. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que ele não ouça a gente. O pecado faz separação. Mas a Bíblia diz, Jesus dizendo, no Evangelho segundo escreveu João, que o Espírito Santo irá nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sabe por que você é cristão? Sabe por que você está na igreja? Sabe por que você é servo de Deus? Não foi porque você quis simplesmente, mas foi porque Deus trabalhou no seu coração e porque a graça de Deus, o favor imerecido de Deus te alcançou. Isso é a graça de Deus. Um dos pontos principais da graça de Deus também, a escolha da graça, ela é soberana e não depende de méritos humanos. Em Efésios 2, no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz no verso 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A escolha da graça, ela é soberana e não depende de méritos humanos. Ninguém será salvo pelas obras, a Bíblia diz, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos não porque praticamos boas obras, mas praticamos boas obras porque somos salvos.
Quando você faz uma bondade, quando você pratica o bem, isso não é você. Isso é a graça de Deus em você. Por isso que o ser humano não pode se gloriar quando ele faz o bem. Porque a nossa natureza, irmãos, ela só pende para o mal. O próprio Jesus disse, falando com os discípulos, vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos? Quanto mais vosso Pai Celestial dará boas coisas àqueles que vos pedirem. Jesus chamou a gente de mal. Sabe por quê? Por causa do pecado. Por isso, pelas obras, ninguém entrará no céu. Talvez você, que agora está me ouvindo, e está nos dando a honra da sua visita, talvez você pense que você é salvo, porque você é gente boa, porque você ajuda as pessoas, porque você não é mau caráter, porque você ajuda o necessitado. Mas eu quero te dizer que pelas obras ninguém será salvo. A salvação, ela vem pela graça de Deus. E essa graça de Deus, ela é soberana. Por isso que o apóstolo Paulo disse, isto não vem de vocês. A salvação não vem de vocês. A salvação, ela vem de Deus. É um ato soberano de Deus. Foi Deus quem nos escolheu, irmãos. E não nós a Ele. Foi Ele quem nos amou primeiro. E não nós a Ele. João capítulo 15, verso 16. A palavra de Deus assim nos diz. O Senhor Jesus falando. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto em meu nome perdizes a meu Pai, Ele vos conceda. Não foi você que escolheu Deus. Foi Ele que escolheu você. A impressão que se tem é que a gente escolheu. A impressão que se tem é que não, eu tomei uma decisão. Eu que escolhi. Não foi. Foi Deus que escolheu você. Você só tomou uma decisão de aceitar a Cristo porque Deus escolheu você. Isso é a graça, irmão. Ah, pastor, mas por que Deus me escolheu? É a graça. É a graça de Deus. O apóstolo João, em 1 João capítulo 4, verso 19, ele diz, nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Não foi você que amou Deus primeiro, foi Ele que amou você. O cristianismo, ele é lindo por causa disso. Porque no cristianismo, não é o homem procurando Deus, mas é Deus procurando o homem. Nas outras religiões, é o homem em busca de Deus, é o homem em busca de salvação, é o homem em busca da eternidade, do céu. Mas no cristianismo, é Deus procurando o homem. Quando Adão e Eva pecaram, foi Deus que procurou os dois. Quando Abraão foi escolhido por Deus, não foi Abraão que foi à procura de Deus, mas foi Deus que foi à procura de Abraão. Se você analisar a Bíblia, você vai ver que não é o homem que busca Deus, mas é Deus que vai ao encontro do homem. Você está aqui hoje porque Deus trouxe você. Você está aqui agora porque Ele amou você primeiro. Ele ama você. Até a nossa resposta ao amor de Deus, meus irmãos, é uma obra de Deus em nós. Filipenses 2,13, o apóstolo Paulo diz assim, porque Deus é que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Quando nós queremos evangelizar, isso não é fruto do nosso coração, isso é uma obra do Espírito Santo. Quando a gente faz o bem, isso não é fruto do nosso coração, isso é obra de Deus na nossa vida, isso é a graça de Deus, porque Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Nossa salvação, escute bem, nossa salvação ela foi planejada e determinada por Deus na eternidade. Ela foi consumada por Cristo na cruz e aplicada pelo Espírito Santo em nós, sem qualquer mérito nosso. Tudo foi Deus.
Deus planeja, Deus executa. Quando Jesus, seu Filho querido, seu Filho unigênito, morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, e Ele também aplica pelo Espírito Santo da promessa. Tudo é Deus, nada você. Você não tem mérito nenhum na salvação. Você não tem mérito nenhum por servir a Deus. O mérito todo é de Deus. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós estamos entendendo a graça de Deus. Quem acha que é por mérito humano não entende a graça de Deus. Mas a graça de Deus está, porque tudo Deus operou por nós. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 9, verso 16, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. A salvação não depende de você. E graças a Deus por isso. Que a salvação não depende de nós. Porque se dependesse de nós, estaríamos perdidos. Se a nossa salvação, meus irmãos, dependesse de nós, estaríamos perdidos. Mas a Bíblia nos diz que depende, sabe de quem? De Deus. Por isso que uma vez que Deus inicia o processo de salvação na vida de um ser humano, quando Deus, Ele justifica, quando Deus, Ele regenera, quando Deus santifica, essa pessoa um dia será glorificada no céu. Essa pessoa um dia herdará a vida eterna, porque foi selada pelo Espírito Santo da promessa. Porque, meus irmãos, a graça de Deus não é o homem segurando na mão de Deus, mas a graça de Deus é Deus segurando na mão do homem. Não é a gente que segura na mão de Deus, mas é Deus que segura na nossa. Sabe por quê? Porque se fosse a gente segurando na mão de Deus, Deus só estendendo a mão e a gente segurando, iríamos soltar pelas aflições, pelas perseguições, pelas injúrias, pelos levantes do adversário, iríamos soltar. Mas sabe por quê? A salvação ela é algo garantido. Sabe por quê? Porque é Deus que segura na nossa mão. E uma vez que Deus segura, meu irmão, não tem inferno, não tem demônios, não tem um mundo, nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus por sua graça maravilhosa. Um dos princípios também da graça de Deus é que a graça de Deus, ela é suficiente para a nossa salvação. Não podemos nem precisamos cooperar com obras, sacrifícios ou penitências para sermos salvos ou aceitos por Deus. Século XV, século XVI, período tenebroso da história da humanidade, onde o clero, a igreja romana, trazia heresias para o meio da igreja, ensinando penitências, ensinando indulgências, ensinando preceitos para as pessoas poderem chegar no céu. Tinham que fazer isso, tinham que fazer aquilo. Ou seja, a salvação, as obras cooperavam para a salvação. Se pregava assim que a fé é um meio pelo qual podemos alcançar a salvação. Mas se pregava também que as obras cooperavam para a salvação do ser humano. Mas a Bíblia diz o contrário. As obras não cooperam para a nossa salvação. As obras é uma demonstração que nós já somos salvos em Cristo Jesus. O fruto do Espírito, meus irmãos, é o resultado da regeneração de Deus na vida do homem. O fruto do Espírito não são preceitos para a pessoa chegar à salvação. O amor, a paz, a alegria, bondade, não são preceitos para chegar à salvação, mas são resultados da salvação.
Quem realmente é regenerado, quem realmente teve um encontro com Cristo, vai ter boas obras. Vai mostrar isso no seu comportamento. Porque a Bíblia diz, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Uma vez que você está em Cristo, que você é salvo, você será transformado, seu comportamento irá mudar. Mas isso é resultado da graça de Deus, da salvação em Cristo Jesus. Somos aceitos no amado, o eterno Filho de Deus. Qualquer esforço humano para ajudar Deus em seu propósito redentor é uma pretensão tola e um atentado inconsequente à soberania divina. Ninguém ajuda Deus para conquistar a salvação. A salvação, ela é um resultado da graça de Deus. E a graça de Deus, ela é suficiente para a nossa salvação. O apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos. Não é pelas obras, não é pela fé. Tem gente que cita um texto errado. Nós somos salvos pela fé. Não é pela fé, é pela graça. E dentro dessa graça está imbuído a fé. A fé, ela é um resultado da graça de Deus no coração do homem. Por isso, em 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele vai externar os seus conflitos, seu espinho na carne. E a Bíblia diz que por 3 vezes Paulo orou, pedindo a Deus que tirasse aquele espinho, ao que estava incomodando. Ele orava a Deus para que Deus tirasse aquele espinho na carne. No versículo 9, Deus dá uma resposta para a oração de Paulo, dizendo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A minha graça te basta. É a graça de Deus que nos mantém de pé. É a graça de Deus que nos mantém vivos. É a graça de Deus que nos conduz para a eternidade. É a graça de Deus que leva as bênçãos de Deus sendo derramadas na nossa vida. Você não é abençoado, irmão, porque você é gente boa, porque você é bonzinho. Você é abençoado por causa da graça de Deus. Por isso, eu quero concluir dizendo que a salvação, ela é de Deus, ela é realizada por Deus, ela é aplicada por Deus, ela é garantida por Deus, para que a glória seja somente de Deus. A graça de Deus, ela é maravilhosa. E louvado seja Deus, porque a graça dele nos alcançou. Por isso, quando nós oramos, nós sempre oramos dizendo, Senhor, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por hoje estar na tua presença. Nunca podemos dizer, Senhor, eu te agradeço, porque eu te escolhi, eu sou bom, eu mereço. Não. A salvação, ela é de Deus, realizada por Deus, aplicada por Deus e garantida por Deus. A reforma protestante, ela aconteceu por causa também desse princípio. Somente a graça de Deus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, Senhor, louvado seja o teu nome. Te louvamos, Senhor, porque não foi a gente que te escolheu. Não foi a gente que te amou primeiro. Foi o Senhor que nos amou primeiro. Foi o Senhor que nos escolheu. Foi o Senhor que trabalhou no nosso coração. E nós te agradecemos, Senhor, porque essa salvação que há em Cristo Jesus,
ela é garantida pelo Senhor, ela é assegurada pelo Senhor, e é o Senhor que está segurando nas nossas mãos. Ó Deus, por isso a glória é somente para o Senhor, o louvor somente é teu. Tu és o centro da atenção, da nossa atenção. Tu és o dono da igreja. Tu és aquele, Senhor, que planejou a salvação, aplicou a salvação no nosso coração. Por isso, louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por tua maravilhosa graça, a graça de Jesus, que está sobre a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.
Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhosa é a nossa graça, é a graça do nosso Deus dispensada a nós. Meus irmãos, a Escritura nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Essa palavra ela é para você que está conosco nessa noite e ainda não faz parte de nenhuma igreja, você que está aí no fundo e nos ouve nessa noite, que você se renda a essa graça de Cristo, que você que se sentiu tocado por essa palavra, renda-se ao Senhor, renda-se ao apelo do Evangelho, para que você creia em Cristo como seu Salvador. Nós possamos, meus irmãos, em todo o tempo, louvar o nosso Deus por aquilo que Ele fez em nossas vidas. E que você que nos visita nessa noite, esteja conosco amanhã, continue ouvindo a palavra do nosso Deus, para que essa graça do Senhor se faça na sua vida também. Amém? Então amanhã, ratificando, nós temos culto às 9 da manhã. Nós não teremos escola bíblica dominical, nós teremos já um momento de culto. Na nossa primeira parte nós louvaremos ao Senhor, teremos profissão de fé dos irmãos Jorge, Lucas e Igor. Acertei, Lucas. E logo após nós teremos a palavra com o pastor. Após o nosso almoço, o dia R$3. À tarde, às 15 horas, nós estaremos aqui, aí eu recomendo aos irmãos, 14h30 aqui na porta da igreja, para que nós possamos sair daqui e estar no nosso local de batismo, para fazermos o nosso batismo e ceia do Senhor. Vai ser lá na nossa irmã Valderi. Nós teremos transporte para levar os irmãos. Então os irmãos aqui às 14h30 aqui na porta, para que nós possamos estar lá. E à noite, culto de louvor ao nosso Deus às 19 horas aqui na nossa igreja. Nós temos a nossa cantina aqui ao lado. E o valor é R$3, certo? Já fica gravado no coração dos irmãos aí, R$3. E uma senhora chamada Téssia, né? Qual é o nome dela? Téssia Torres, né? Téssia Torres. Os irmãos conhecem? Conhecem, Zé? Téssia Torres. Ela disse que já esteve aqui com os irmãos, já fez parte da igreja. Téssia Torres. Ou já nos visitou, eu não sei dizer. Fazia parte da comunidade. Ela está assistindo o nosso culto ali pela internet e ela mandou um abraço para toda a igreja, dizendo que louva a Deus pela vida da igreja, os irmãos são muito especiais na vida dela, certo? Então, o recado aí está dado. Nossos cursos têm sido transmitidos, os irmãos podem entrar no Facebook e na página da igreja, na Igreja Batista de Puxim, e olhar lá o nosso culto. Hoje foi meio que fragmentado, a gente teve uns problemas técnicos, mas está lá boa parte do culto para os irmãos poderem conferir, certo? Meus irmãos, nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos daqui da nossa igreja, louvamos a Deus também pela vida dos irmãos da primeira Igreja Batista de Itabuna, pela dedicação dos irmãos, pelos irmãos estarem aqui nos abençoar com esse momento maravilhoso em que podemos ouvir os irmãos, que esse intercâmbio dos irmãos se faça cada vez mais, certo? O convite está feito já para as próximas vezes. Os irmãos que quiserem, quando quiserem vir, para a gente pegar um barquinho e ir para a praia também, está feito o convite, certo? E aí, só para os irmãos da primeira Igreja Batista de Itabuna, logo após o culto, vocês podem vir aqui no final do corredor que tem uma surpresinha lá para vocês, certo? Os outros, cantina, valor de R$3. Meus irmãos, que o nosso Deus seja louvado, acima de tudo, acima de todos, que o nosso Deus seja o centro desse aniversário, que Ele seja a nossa alegria, que Ele seja o nosso louvor. Nós vamos ficar de pé mais uma vez e orar ao Senhor, para encerrarmos o nosso culto. Joyce? Joyce também está mandando um recado, pediu que nós orássemos por ela, certo? Ela está mandando os parabéns para a igreja. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que nos abençoe nessa noite. Oremos ao nosso Deus. Pai maravilhoso, Pai bendito, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por quem Tu és. Te agradecemos, Pai, por Cristo Jesus e por Ele ter se entregue na cruz em nosso lugar. Te louvamos, Pai, por essa maravilhosa graça, Senhor, dispensada pelo Senhor a nós. Te louvamos, Senhor Deus, porque quando estávamos perdidos, o Senhor nos encontrou. Louvamos a Ti, Pai, porque o Senhor tem segurado a nossa mão e nos levará para onde o Senhor está. O Senhor veio até onde nós estávamos e agora vai nos levar para onde o Senhor está, para os Teus céus, para a Tua habitação. Pai, eu te peço que nos abençoe, de modo que te louvemos com as nossas vidas, que o nosso culto a Ti, quando estamos juntos, mas também quando estamos sós, possa glorificar o Teu santo nome. Nós louvamos a Ti imensamente, Senhor, pela vida da primeira Igreja Batista de Itabuna, que nos abençoou, que está aqui conosco nesse culto.
Que você esteja abençoando o retorno dos teus servos, abençoando a vida dos teus servos, para que eles possam, Pai, transbordar, meu Deus, com a vida digna do Evangelho de Cristo Jesus. Abençoe, Deus, a cada um que nos visita nessa noite, que aqueles que não seguem a Ti ainda, que não têm um encontro verdadeiro contigo, que sejam tocados pelo Teu Espírito Santo. Que possamos amanhã, Senhor, celebrar o Teu nome aqui neste lugar e fazer com que Tu sejas glorificado por tudo o que fizeste a nós. É o que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço no nome de Jesus, nosso Salvador, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E antes de nós nos despedirmos, que você possa dar um abraço ao irmão que está aí do seu lado, abraçar os outros irmãos de Itabuna que nos visitam. Você possa dar um abraço e dizer que Deus abençoe no nome de Jesus. Deus nos abençoe.